A cidade de Caracas respirava o calor sufocante da tarde. O trânsito era um caos com o rugido dos motores misturado ao burburinho das ruas. Em um canto esquecido da cidade, onde o luxo e a pobreza conviviam em um contraste desigual, o Lexus preto de vidros escurecidos se destacava entre a multidão de carros e vendedores ambulantes. O passado não é apenas o que aconteceu, mas também o que, sem percebermos, ainda nos espera em alguma esquina da vida. Dentro do automóvel, Maximiliano Cervantes, um homem de olhar severo e traje impecável, permanecia no banco de trás, observando, através da janela, a cidade que jamais o tocava. Para ele, aquela paisagem de ruas desgastadas e rostos apressados não era mais que um eco distante, um mundo reduzido pela sua altura, alheio à sua grandeza. E, no entanto, na inércia do trânsito e no murmúrio da multidão, a cidade parecia sussurrar-lhe que, por mais alto que estivesse, continuava sendo apenas um homem entre milhões. Seu pensamento foi interrompido quando falou com seu motorista. Estacione e vá buscar o pacote que lhe pedi. Não demore muito. Carlos, um homem de modos irrepreensíveis e um uniforme que evidenciava anos de serviço, assentiu sem dizer palavra. A porta se fechou atrás dele, e Maximiliano, agora sozinho, recostou-se no assento, fechando os olhos por um momento. O som do trânsito continuava. Estava prestes a pegar o celular e se perder na tela, como se nela pudesse encontrar algo mais interessante do que a cidade ao seu redor, quando uma pequena figura apareceu. Uma menina vestindo roupas rasgadas e sujas. Tinha o rosto macilento e curtido pelo sol, com os cabelos desgrenhados, como se a própria vida a tivesse arrastado pelo chão. Caminhava com uma destreza inocente, mas seu olhar era astuto como o de alguém que já vira demais e compreendia mais do que sua idade poderia sugerir. Ela se inclinou levemente e tocou com suavidade a janela traseira do Lexus, produzindo um leve toque, como um sussurro. Maximiliano ergueu o olhar e franziu a testa ao notar a silhueta da menina através do vidro. Suspirou com impaciência e, com um movimento pausado, pressionou o botão para baixar apenas um pouco a janela, o suficiente para ver melhor seu rosto sem comprometer a barreira entre eles. «Estou com fome, senhor», disse ela com uma voz trêmula, mas cheia de esperança, estendendo a mão em direção à janela. Maximiliano a observou com desdém. Um mau humor, mistura de frustração e cansaço, nublou-lhe a mente. Sem pensar muito, começou a tirar a carteira e, com um gesto desdenhoso, disse: «Você acha que dinheiro nasce em árvore, menina? O que te faz pensar que eu tenho que ser seu benfeitor?» Disparou com um esgar de desprezo, enquanto estendia algumas cédulas amassadas pela janela, quase como se estivesse fazendo um favor. A menina as pegou rapidamente, mas não foi apenas o dinheiro que a fez olhar para ele com mais intensidade. Algo em seus olhos, algo em seu tom, a levou a dizer sem pensar: «Porque o senhor é meu pai». A palavra pai colidiu com o ar dentro do veículo. Maximiliano, quase sem fôlego, paralisado, ficou olhando diretamente nos olhos da menina, sem conseguir mover um músculo do rosto. Um arrepio percorreu seu corpo enquanto sua mente começava a girar, tentando compreender o que acabara de ouvir. Seu rosto perdeu qualquer traço de emoção, e seu coração, por um instante, esqueceu como bater. Pai. Essa palavra, simples mas aterrorizante, ressoou em sua mente como um eco distante. A menina, ao ver sua expressão, não pareceu se abalar, como se tivesse dito algo lógico e natural. Deu um passo para trás e rapidamente desapareceu no meio da multidão. O homem passa a vida acreditando que é dono de seu destino, até que uma única palavra pronunciada por um desconhecido o despoja de todas as suas certezas. Poucos instantes depois, quando o motorista retornou com o pacote ao carro, o som do motor ligando e o trânsito barulhento de Caracas voltaram a preencher o espaço, mas para Maximiliano o mundo parecia ter parado. O que ele acabara de ouvir? O Lexus preto continuava seu trajeto pelas ruas de Caracas, mas na mente de Maximiliano Cervantes tudo seguia na contramão. Seu mundo, estruturado e blindado contra as dores alheias, havia se estilhaçado com uma simples palavra: pai. Aquela voz,
tão pequena e ao mesmo tempo tão devastadora, ainda ecoava dentro dele. Apoiou um cotovelo na janela, respirando fundo. Sentia uma opressão no peito como se algo tivesse ficado preso em sua garganta. Não podia deixar assim. Não podia ir embora sem... Sem o quê, exatamente? Sem esclarecer um mal-entendido? Sem deixar claro que seu mundo perfeito nada tinha a ver com a sordidez das crianças de rua? De repente, sem pensar, deu uma ordem que surpreendeu até mesmo seu próprio motorista. Pare! Carlos pisou no freio bruscamente, justo quando o semáforo ainda estava verde. Senhor, mas Maximiliano já não ouvia. Abriu a porta e desceu de um salto, movido por uma urgência que nem ele mesmo compreendia. A multidão o envolveu como uma maré sufocante. Não estava acostumado a andar a pé, a se mover entre as pessoas como um transeunte qualquer, a esbarrar em vendedores ambulantes e sentir o suor grudando em sua camisa. Mas ali estava ele, avançando apressadamente, desviando dos corpos como se seu destino dependesse disso. E então a viu, uma figura miúda à distância, a menina mendiga. Meu Deus, o que estou fazendo? Pensou consigo mesmo. Sua respiração ficou entrecortada, mas continuou. As vozes ao seu redor se tornaram murmúrios irrelevantes, apenas ruído de fundo em sua corrida desenfreada. Espere, pequena, gritou com um tom que nem ele reconheceu em sua própria voz. O passado não está morto, nem sequer é passado. Ele vem nos buscar quando menos esperamos, com a voz daqueles que nem sabíamos que existiam. Ela parou. Virou-se lentamente com um sorriso tênue, como se já o estivesse esperando. Onde está sua mãe? Disse Maximiliano ofegante, tentando recuperar o fôlego e a compostura. A menina inclinou a cabeça e respondeu com uma tranquilidade inquietante. Aqui e ali, em toda parte. Ele franziu a testa. Ah, entendo. Quer dizer que ela anda por aí pedindo esmolas? Mas a menina negou com a cabeça. Não, papai, é que agora ela é invisível e pode estar em qualquer lugar. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo na certeza de suas palavras, na maneira como as pronunciou sem hesitação alguma, revirou seu estômago. Tudo isso é absurdo, pensou. Ele se inclinou, ficando de cócoras à altura dela. Por que continua me chamando de papai? A menina o olhou fixamente. Porque o senhor é. Era a segurança em sua voz que mais o inquietava. Ah, entendo. Quer dizer que pareço algo como um pai para você. Uma figura paterna ideal, não é? Faz sentido. Até eu imaginaria isso se estivesse no seu lugar. Mas a menina suspirou com resignação, como se falasse com alguém que se recusava a ver o óbvio. O senhor nunca entende nada, papai. Primeiro não entendia que minha mãe foi para o céu, e por isso podia estar em todos os lugares. E agora acha que o senhor não é meu pai de verdade, só porque eu quero que seja... Mas o senhor é meu pai porque é meu pai. Maximiliano sentiu um nó no peito. Era ridículo. Era uma bobagem. Era... Está bem, murmurou com a voz suave e um sorriso incrédulo. Como você quiser. Mas me ajude a entender como descobriu isso. Como pode ter tanta certeza? A menina sorriu. É muito fácil, papai. Agora estou muito suja. Mas se eu lavar o rosto e o cabelo, o senhor vai ver que somos iguaizinhos. Só que eu sou uma menina pequena. Maximiliano sorriu. Era um pensamento infantil, inocente, quase enternecedor. Que grande imaginação tem essa menina, pensou com um sorriso sarcástico. Mas então uma sombra de inquietação cruzou sua mente, porque agora que a via bem, sob o sol escaldante do meio-dia, havia algo naqueles olhos, na forma de suas bochechas, na inclinação de seu queixo. Um eco distante, um reflexo de si mesmo em uma versão diminuta com traços femininos. Forçou-se a afastar a ideia da cabeça. Há algum adulto que cuide de você? Alguém próximo desde que sua mãe foi para o céu? Uma vizinha. Mas ela está muito doente. Sempre tosse. Ela é muito boa, mas tem algo nos pulmões. Ela não pode cuidar de mim. Então eu fujo e arranjo algo para comermos.
Um novo arrepio percorreu Maximiliano. "Venha comigo", disse com uma firmeza inesperada na voz. "Vou levá-la até a casa da sua vizinha e veremos o que pode ser feito por ela e por você. Não as abandonarei." A menina assentiu sem hesitar. Ele a tomou pela mão e começou a caminhar de volta ao carro. Mas em sua mente uma voz ressoava insistentemente, com um tom quase zombeteiro, como se uma parte de si soubesse que estava prestes a cruzar um limiar sem volta. Que grande imaginação tem essa menina! Está tão necessitada de um pai que o desenha no primeiro estranho com ar protetor que cruza seu caminho. E, no entanto, uma dúvida venenosa começava a infiltrar-se sob sua pele. Por que a menina o olhava como quem reconhece e não como quem espera? Por que a certeza em sua voz era mais forte do que qualquer lógica? E por que, no fundo de sua mente, algo dentro dele começava a tremer? Algumas sombras não nos buscam, nos encontram, e em seus olhos vemos os caminhos que não tomamos, os abraços que nunca demos e os nomes que o vento nunca levou. A porta do Lexus preto se fechou com um som seco. Dentro do veículo, o ar-condicionado dissipou o calor sufocante do meio-dia, envolvendo Maximiliano em um contraste abrupto com a crueza das ruas de Caracas. Mas a frieza do ambiente não fazia nada para acalmar a turbulência que se agitava dentro dele. A menina se acomodou no assento com uma naturalidade inquietante, como se entrar em um carro de luxo fosse a coisa mais normal do mundo. Suas pernas mal tocavam o chão, e suas mãos descansavam sobre o colo, agarradas ao próprio fôlego de incerteza. Do banco da frente, Carlos, o motorista, olhou pelo retrovisor com uma curiosidade disfarçada. Maximiliano pigarreou, forçando-se a recompor a postura. "Carlos, quero lhe apresentar..." As palavras morreram em sua boca. Percebeu, de repente, que não sabia o nome dela, em meio àquela tempestade de perguntas sem resposta. Virou-se para a menina, franzindo a testa. Aliás, como você se chama?" A menina, com um sorriso tranquilo, respondeu sem hesitar. "Maximiliana. Mas minha mãe me chamava de Maxi." Maximiliano sentiu o ar ficar pesado ao seu redor. Seu corpo se retesou e seu estômago afundou em um abismo desconhecido. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Maximiliana. Seu próprio nome, refletido, encarnado em uma menina que não deveria ter nenhuma ligação com ele. O presente não existe sem a sombra do passado. Talvez o maior dos labirintos não seja de pedra, mas de sangue e memórias esquecidas. Carlos, alheio à tempestade interna do chefe, sorriu gentilmente para a menina através do espelho retrovisor. "Prazer, Maxi", disse antes de voltar o olhar para Maximiliano. "Para onde devo levá-los, senhor?" Maximiliano demorou alguns segundos para reagir. Piscou, empurrando para o fundo da mente o peso sufocante da coincidência. "Vamos levar a menina para onde ela mora. Embora eu não saiba onde é." Virou-se novamente para ela. "Como se chama o lugar onde sua vizinha mora?" A menina franziu o senho, como se sua mente precisasse percorrer ruas e esquinas antes de chegar a uma resposta. Então, com a mesma naturalidade com que havia dito seu nome, pronunciou uma localização que fez o peito de Maximiliano se apertar ainda mais. "Em Petare, perto da quebrada." Carlos ergueu uma sobrancelha. "Senhor, não é um bom lugar para o senhor ir." Maximiliano o ignorou. "Vamos." Carlos apertou os lábios, mas ligou o motor. Antes de arrancar, virou-se um pouco para o chefe. "Senhor, e o pacote que estamos levando?" O milionário manteve o olhar fixo no retrovisor, mas não respondeu de imediato. Algo dentro dele dizia que, fosse o que fosse que o esperava em Petare, era mais importante do que qualquer compromisso. O destinatário terá que esperar. Carlos, o motorista, franziu a testa. "Ele vai se irritar se não chegar a tempo. O senhor sabe." Mas Maximiliano, ainda imerso em sua própria tempestade de pensamentos, apenas murmurou. "Pela primeira vez na vida, não será feita a vontade dele nesse atraso inesperado." Carlos não retrucou. Ligou o carro deslizando-se pelo trânsito,
rumo a um destino que nenhum deles teria imaginado naquela manhã. Maximiliano apoiou a cabeça no encosto, mas sua mente não encontrava descanso. Maximiliana. Era impossível, uma coincidência absurda. E, no entanto, ali estava aquela menina, sentada ao seu lado, com a pele curtida pela intempérie, com aqueles olhos enormes e atentos que pareciam absorver o mundo com uma clareza insuportável. Apertou os lábios. Mesmo com a sujeira marcando sua pele, havia algo inquietante nela. Algo na forma do queixo, na inclinação das maçãs do rosto. Havia um eco de si mesmo naquele rosto. Fechou os olhos por um instante. Não. Não podia ser. Algumas verdades não são descobertas. Se revelam sozinhas, como um relâmpago no meio da escuridão. E algo lhe dizia que estava prestes a ser atingido por aquela tempestade. As ruas de Petare se estendiam como um labirinto de becos estreitos e irregulares, onde a vida se desenrolava entre o abandono e a resistência naquela geografia da terra venezuelana. O Lexus preto avançava lentamente como se o próprio carro se sentisse um intruso naquele território. Os olhos das pessoas se cravavam nos vidros escurecidos, adivinhando que aquele veículo e o que havia dentro dele não pertenciam àquele lugar. Do banco traseiro, Maximiliano tentava ignorar o ambiente opressor ao seu redor. Não era medo o que sentia, mas desconforto. Ao seu lado, Maximiliana continuava lhe dando indicações com uma segurança que o inquietava. "Por aqui, papai", disse apontando uma viela estreita onde deveriam estacionar. Carlos, o motorista, resmungou preocupado ao parar o veículo. "Senhor, isso não é seguro. Não quer que eu o acompanhe?" Maximiliano olhou com determinação. "Carlos, entre em contato com a unidade de segurança do consórcio e peça que ativem os sistemas de rastreamento por satélite. Quero que monitorem nossa localização em tempo real." Maximiliana o olhou com aquele olhar que nunca se apagava. "É por ali, papai", disse apontando uma escadaria. O rosto de Maximiliano se endureceu num silêncio pesado. Depois de descer alguns degraus de concreto desgastados pelo tempo e pela chuva, chegaram diante de uma porta de madeira envelhecida com sulcos profundos. O portão estava corroído como se fosse o último vestígio de uma casa que um dia fora um lar. Maximiliano não conseguia entender como alguém poderia viver ali. Maximiliana, a menina, se aproximou e bateu na porta com uma mistura de ansiedade e esperança. "Abre, Madeleine, sou eu." Lá dentro, uma tosse seca e doentia respondeu, como se aquele fosse o único som de vida ali, um eco quebrado. Maximiliano sentiu um aperto no peito. Algo não estava certo. Em poucos segundos, a porta se abriu. Uma mulher jovem apareceu, extremamente magra. Sua pele estava pálida e seus olhos refletiam a fragilidade de alguém que havia sobrevivido às próprias batalhas. Suas roupas, embora simples, mostravam uma humanidade marcada pela pobreza. Mas o que realmente desconcertou Maximiliano foram seus olhos. Quando a mulher ergueu o rosto e seus olhos se encontraram com os dele, algo dentro dele se quebrou. Não sabia o que era, mas algo profundo se moveu dentro de si, como se aquele olhar o tivesse atravessado até o âmago de sua existência. A mulher pareceu desfalecer ao vê-lo, tomada por um impacto incompreensível, como se a própria vida estivesse lhe escapando. Maximiliano correu até ela instintivamente, alcançando-a no exato momento em que suas pernas começaram a ceder. Segurou-a nos braços, surpreso com a leveza de seu corpo. O que estava acontecendo com ela? Pensou. "Madeleine, não me deixe sozinha. Acorda. Meu pai me deu dinheiro e hoje vamos poder comer", disse a menina entre soluços. A criança começou a chorar, sua voz tremia de desespero. Maximiliano sentiu um turbilhão de emoções ao vê-la tão tomada pelo medo e pela preocupação. Algo naquela cena o atingiu com a brutalidade da realidade. Apressou-se a falar, sabendo que não era hora de hesitar. "Temos que levá-la ao hospital imediatamente." Maximiliana levantou os olhos cheios de lágrimas. "Precisamos fechar a porta, papai." Maximiliano, sentindo-se sobrecarregado pela situação, apenas disse: "Isso não tem importância.
anda logo e pegue os documentos dessa mulher. A carteira, a identidade, o que ela tiver. A menina acrescentou com uma voz fraca. Mas precisamos trancar a porta para que não roubem o pouco que temos. Maximiliano se enfureceu. Eu dei uma ordem, Maximiliana. Pegue os documentos dessa mulher e não se preocupe em fechar nada. Vocês não voltarão mais para esse subúrbio. A partir de hoje, vão morar na minha mansão. A menina, absorta e preocupada, correu para dentro para pegar o que fosse necessário. Maximiliano a observou por um momento, sentindo o peso da realidade cair sobre ele. Não sabia por quê, mas a conexão com a menina e Madeleine o havia tocado mais do que esperava. Em questão de segundos, Maximiliana voltou, segurando a carteira da mulher nas mãos. As lágrimas ainda estavam em seus olhos, mas seu rosto mostrava uma determinação que surpreendeu o milionário. Vamos rápido para o carro, vamos ao hospital, vamos descobrir de uma vez por todas o que essa mulher tem. Chegaram ao carro em poucos minutos. O veículo arrancou com urgência, enquanto Maximiliano pensava nas sombras que começavam a invadir sua vida. Que conexão havia entre Madeleine e ele? Como era possível que a vida estivesse o arrastando para aquele momento? Pouco tempo depois, Maximiliano estava de pé diante da porta da melhor clínica particular de Caracas. A equipe médica se moveu rapidamente assim que chegaram, levando Madeleine para a sala de emergência. Maximiliano, acompanhado de Maximiliana, foi guiado por uma enfermeira até uma pequena sala de espera. A menina caminhava em silêncio, seu rosto sombrio, mas a calma que irradiava era inquietante para ele. Parecia ter um controle sobre a situação que ele próprio não conseguia encontrar. Maximiliano, incapaz de se concentrar, sentou-se em uma das cadeiras da sala, seus olhos fixos na porta fechada da emergência. O tempo, como se tivesse parado, passava de forma agonizante. Não conseguia parar de pensar em tudo o que havia acontecido, nas palavras da menina, na conexão inexplicável que sentia com ela, como se sua vida tivesse começado a girar em torno de algo muito maior do que o luxo que sempre o cercara. Depois do que pareceu uma eternidade, um médico saiu da sala de emergência. Maximiliano se levantou imediatamente, seu coração acelerado. O médico o olhou fixamente nos olhos, antes de falar. O estado da paciente é grave, mas conseguimos estabilizá-la. No entanto, há complicações devido a uma infecção pulmonar avançada. Precisamos mantê-la em observação e realizar alguns exames adicionais para avaliar sua saúde a longo prazo. Maximiliano assentiu, embora o peso das palavras o deixasse em um estado momentâneo de choque. Olhou para Maximiliana, que estava sentada em um canto da sala, brincando nervosamente com as mãos, como se tentasse se manter firme em meio à incerteza. "A Madeleine está bem?" perguntou a menina com uma voz grave e carregada de preocupação. Maximiliano respirou fundo antes de responder. Ela foi estabilizada. "Vai melhorar aos poucos", disse, tentando soar tranquilo, embora a falta de certeza o deixasse com a sensação de que suas próprias palavras eram uma promessa frágil. Maximiliana o olhou com ternura, como se aquela esperança fosse a única coisa que pudesse mantê-la à tona no meio da tempestade. Maximiliano sentou-se ao lado dela, observando seu rosto cansado, mas determinado a garantir que ela também ficasse bem. Foi então que percebeu que a menina não havia comido nem bebido nada desde que chegaram. Sem pensar muito, inclinou-se em sua direção, falando com firmeza. "Vamos até a lanchonete, Maxi. Você precisa comer alguma coisa, já passou muito tempo sem descansar." A menina o olhou, seu rosto refletindo mais preocupação com Madeleine do que fome. Negou levemente com a cabeça. "Não estou com fome, papai. Já perdi minha mãe há alguns meses. Agora a Madeleine está aqui, como vou comer?" Maximiliano a observou, um suspiro escapando de seus lábios. Compreendia a angústia que a dominava, mas sabia que não podia deixar que ela se descuidasse. "Maxi, se você não comer, não vai conseguir ajudar ninguém. E se desmaiar de cansaço, quem vai cuidar da Madeleine? Vamos, tome pelo menos alguma coisa, só um pouco, eu prometo." Finalmente a menina cedeu, embora com relutância. Maximiliano a conduziu até a lanchonete. Enquanto caminhavam, ela parecia distante, mas a insistência de Maximiliano era inabalável. Ao chegarem, ele mesmo pediu algo leve para os dois,
e Maximiliana comeu a contragosto, com os olhos fixos na porta da emergência. Maximiliano a observava preocupado. Sabia que não era a comida que ela precisava, mas sim a certeza de que Madeleine ficaria bem. Mas também entendia que, por menor que fosse aquele pequeno ato, poderia aliviar um pouco da angústia acumulada. 1 hora depois, o médico retornou à sala. Maximiliano se aproximou rapidamente. A notícia foi melhor do que esperava. Ela está reagindo bem ao tratamento com antibióticos. Agora só resta esperar. Maximiliano ficou em silêncio por alguns momentos, permitindo que o alívio o invadisse. Embora a situação ainda fosse incerta, pelo menos agora podia respirar com mais tranquilidade, sabendo que Madeleine estava em boas mãos. Depois de se despedir do médico, Maximiliano se aproximou da menina. Com uma voz suave, mas firme, disse: "Vamos para casa. Madeleine está melhor, mas precisa descansar. Ela está sendo bem cuidada. Amanhã voltaremos para vê-la. Por agora, vamos para a mansão." Maximiliana o olhou em silêncio e, após um instante, assentiu lentamente, como se finalmente entendesse que não poderia continuar esperando na sala. A preocupação ainda estava presente em seu rosto, mas algo nas palavras de Maximiliano lhe trouxe paz. Ele segurou sua mão e juntos caminharam em direção à saída do hospital. O ar fresco da tarde os recebeu. Enquanto se dirigiam ao Lexus preto estacionado, Maximiliano não pôde deixar de lançar um último olhar para o hospital. Sabia que ainda havia muito a ser feito, mas pela primeira vez em sua vida, havia feito algo por alguém sem esperar nada em troca. A dor se torna nosso mestre mais sábio quando decidimos aprender com ela e não fugir dela. O carro partiu e a viagem para a mansão começou, enquanto o pôr do sol caraquenho se desenhava diante deles e Maximiliano refletia sobre tudo o que havia acontecido e o que ainda estava por vir. Ao longe, a silhueta da mansão começou a tomar forma, imponente no horizonte. Maximiliano sentiu o coração acelerar, como se, ao chegar lá, as portas se abrissem não apenas para um espaço físico, mas para o verdadeiro desafio, a verdadeira surpresa, para o que o aguardava dentro daquelas paredes, o impaciente destinatário do pacote que levava no carro. O veículo parou diante da majestosa mansão, cuja fachada branca reluzia sob os últimos raios de sol. Maximiliana olhou ao redor com uma mistura de espanto e reserva. Não conseguia acreditar na opulência que a cercava. Ali tudo era impecável, grande e tão limpo que parecia irreal. Mas ela não se deixou deslumbrar. Seu coração ainda estava ancorado na fragilidade de Madeleine, a mulher que cuidara dela após a partida física de sua mãe. Carlos, o motorista, saiu do carro, contornou o veículo com a eficiência de anos de serviço e abriu a porta. Primeiro, Maximiliano desceu, segurando em suas mãos o pacote envolto com precisão. Depois, ajudou a menina que, ao pisar no chão de cascalho, sentiu que estava entrando em outro mundo. Enquanto caminhavam pelos jardins, a fragrância das flores invadiu os sentidos de Maximiliana. Ela parou por um momento e, com a inocência de quem ainda não compreende as fronteiras da riqueza, ergueu o olhar para Maximiliano. "Papai, posso pegar algumas flores? Prometo que não vou estragar o jardim", disse com um tom suave, quase suplicante. Ele a observou com estranheza. Ninguém nunca havia lhe pedido permissão para algo que ele considerava tão insignificante. Suspirou e, após um breve silêncio, cedeu. "Está bem, Maximiliana, só tome cuidado para não se machucar. Escolha as de caules delicados, nada de rosas. E não demore mais de 3 minutos. Preciso entregar este pacote com urgência." "Está bem, papai", respondeu ela com alegria e saiu correndo para um lado do jardim, perdendo-se entre os canteiros de flores coloridas. Maximiliano continuou seu caminho até a mansão. Ao cruzar as imponentes portas de mogno, sentiu o eco de seus passos no chão de mármore. Mal havia dado alguns passos quando uma figura desceu apressada pela grande escadaria central. Era uma menina da mesma idade de Maximiliana, impecavelmente vestida, com tranças adornadas com fitas coloridas. Sua expressão era uma mistura de raiva e frustração contida. Parou no meio do salão e, com as mãos na cintura, exclamou com um tom de reprovação afiado:
A essa hora que você chega, papai? Desde quando estou esperando esse pacote? Maximiliano tentou suavizar a situação. Eu sei, princesa, eu sei. Surgiram alguns imprevistos. Mas a menina o interrompeu com um bufar impaciente e, cruzando os braços, exclamou categoricamente: Agora eu não quero mais. Maximiliano tentou acalmá-la, mostrando o que havia trazido. Com cuidado, desfez o embrulho e, diante da menina, surgiu uma bolsa de transporte para gatos, exclusiva e importada da França. Seu design era tão sofisticado que a janela circular na frente parecia um pequeno módulo espacial, feito para que o gato pudesse espiar confortavelmente enquanto era carregado. Olha, Isabela, é da cor que você gosta, exatamente como me pediu, disse Maximiliano com um tom conciliador, esperando arrancar um sorriso. Mas Isabela franziu ainda mais o senho e virou o rosto com desdém. Eu disse que não quero, gritou e sua voz ecoou nas paredes do grande salão. Nesse instante, Maximiliano apareceu na entrada. Suas pequenas mãos seguravam delicadamente algumas flores silvestres de caules frágeis, e seu rosto, embora abatido, resplandecia com a pureza de uma descoberta simples e bela. A filha de Maximiliano a viu e sua expressão se transformou em uma careta de desagrado. Seus olhos se arregalaram com incredulidade, seu corpo todo se enrijeceu e, com um tom afiado e venenoso, exclamou: Quem é essa intrusa, papai? Você a tirou de um lixão? Mande-a embora agora mesmo. Um silêncio tenso se instalou no salão. Maximiliano, sentindo um novo peso sobre os ombros, largou a bolsa para gatos em um dos suntuosos sofás. Pela primeira vez na vida, sentiu que precisava traçar um limite. Respirou fundo e olhou para a filha com seriedade, com uma firmeza que nunca havia usado com ela. Depois, com uma voz pausada e controlada, disse: Não, Isabela, eu não a tirei de um lixão. E não, ela não vai sair desta casa. Nunca mais fale assim de alguém, Isabela, concluiu com uma seriedade que a menina não reconheceu. Isabela piscou, incrédula. Nunca antes seu pai havia desafiado sua vontade. Um calor de frustração subiu por sua garganta, mas desta vez ela não encontrou nos olhos de Maximiliano a resposta que esperava. Não havia submissão, não havia indulgência cega. Apenas uma determinação que ela nunca havia visto nele. Ela arregalou os olhos, surpresa, sem acreditar no que acabara de ouvir. O que você disse, papai? Você ouviu bem, Isabela? Esta menina não é uma intrusa. É Maximiliana. E a partir de hoje, ela vai morar aqui. A filha sentiu o chão tremer sob seus pés. Nunca, jamais, seu pai havia lhe dito não. Nunca a havia corrigido. Nunca havia colocado alguém acima dela. Mas, papai, eu não quero que ela fique aqui. Maximiliano a interrompeu com um olhar firme. Aqui não se trata do que você quer ou não quer, continuou ele, sem elevar a voz, mas com uma autoridade inquebrantável. É hora de você entender que nem tudo na vida gira ao seu redor. Nem o mundo, nem esta casa, nem eu. Conversaremos melhor depois, quando você estiver calma. Por agora, quero que entenda que respeito não se exige com birra. Ele se conquista pela forma como tratamos os outros. Respeito é um valor, e é isso que faz a diferença entre ser temido e ser admirado. E nesta casa, a partir de hoje, o respeito não será negociável. A menina, vermelha de raiva, apertou os punhos e bufou de fúria, incapaz de processar o fato de que seu pai estava falando com tanta firmeza. Mas Maximiliano não estava mais disposto a recuar. Eu te odeio, papai, gritou ela, girando nos calcanhares e subindo correndo as escadas, soluçando de raiva. O som da porta do quarto se fechando com um estrondo ecoou pela mansão. Maximiliana, ainda segurando as flores, observava a cena com o coração apertado. Nunca havia conhecido um lar como aquele, mas tampouco esperava que houvesse tanta frieza nele, e menos ainda em uma menina de sua idade. O ar na mansão parecia mais pesado do que nunca, e Maximiliano soube, com absoluta certeza, que nada voltaria a ser como antes. Ele olhou para Maximiliana e lhe sorriu suavemente,
tentando acalmar o furacão que acabava de se desencadear no salão. Não se preocupe, logo ela vai se acalmar. Mais cedo ou mais tarde terá que aceitar você. A menina o olhou com os olhos marejados e sua voz saiu como um sussurro, carregada de ternura e surpresa. Eu não sabia que tinha uma irmã também. Maximiliano sente um leve arrepio. Suspira e se agacha ao lado dela, baixando a voz como se tentasse desvendar um enigma sem solução. Você continua insistindo nisso, pequena? Pergunta com um sorriso que não é de ironia, mas de confusão. De onde você tirou de verdade que eu sou seu pai e que Isabela é sua irmã? A menina baixa o olhar por um instante como se buscasse na memória a raiz de sua certeza. Então, com um fio de voz, confessa. Minha mãe nunca falou do senhor, mas Madeleine me disse uma vez que meu pai tinha o mesmo rosto que eu, só que mais velho e com menos sonhos. Ela também disse que ele era um homem poderoso, que só andava no banco de trás de carros pretos de luxo, a única cor que gostava para seus automóveis, mas que sua maior fraqueza era não saber a quem amar de verdade. Maximiliano, ainda com aquela sensação estranha no peito, volta-se para a menina com um leve sorriso. Você ainda não me disse como se chamava sua mãe? A menina ergue o olhar com naturalidade e responde sem hesitação. Esperanza Gutierrez. Ele franze levemente a testa, tentando buscar na memória. Não, realmente não conheço ninguém com esse nome, diz, soltando um leve suspiro, e depois a observa com ternura. Mas se isso te faz feliz, se você quer acreditar que sou seu pai e me chamar assim, eu terei prazer em ser para você. A menina bufa de frustração e balança a cabeça como se estivesse falando com alguém terrivelmente lento para entender. O senhor nunca entende nada, papai. Tenho que explicar tudo. Eu sou sua filha de verdade. Maximiliano fica em silêncio. Seu coração dá um salto, mas ele mantém a compostura. E como pode ter tanta certeza? Os olhos da menina se cravavam nele com uma intensidade avassaladora. Porque eu ouvi uma vez a Lina dizer isso para minha mãe. Ela disse que meu pai era um homem rico, igualzinho a mim e com o mesmo nome. Só que elas não sabiam que eu estava ali, e eu também não sei por que Lina sabia disso. Acho que não entendo direito porque ainda sou criança. Maximiliano sente o chão se mover sob seus pés. Não pode ser. Aquele nome. Um turbilhão se desata dentro dele. Seu coração martela dentro do peito. Sua voz emerge com uma urgência incontrolável. Me diga rápido, quem é Lina? Maximiliana o observa com estranheza, como se a resposta fosse tão óbvia que fosse inacreditável ele não saber. Papai, é muito fácil. Lina é Madeleine, mas só minha mãe podia chamá-la assim. Eu só podia chamá-la de Madeleine. Ela dizia que Lina era um apelido muito triste que lhe trazia lembranças ruins. Maximiliano sente um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não pode ser. Madeleine é Lina. Agora tudo faz sentido. Por isso os olhos dela o impactaram tanto, mesmo que seu corpo tivesse mudado tanto. Lina. Sua mente ruge com o eco de um nome que um dia significou tudo e que, de repente, foi arrancado de sua vida pela mesma mulher que lhe deu Isabela. O ar se torna pesado. Uma dor antiga, um amor enterrado, um destino que ele jamais imaginou reencontrar. Lina. E agora ela estava ali, à beira da morte. Você pode esquecer um rosto, enterrar uma lembrança, vestir um nome com o silêncio, mas se o amor foi verdadeiro, bastará um único instante, um único olhar, para que a chama volte a se acender com o fogo do inevitável. Maximiliano sente o ar escapar de seus pulmões. É um golpe suave, mas profundo, como se aquelas palavras tivessem desenterrado algo que ele nem sabia que carregava dentro de si. As lágrimas começam a se formar em seus olhos, ardendo com uma força inesperada, mas ele se recusa a deixá-las cair. Esforçando-se para se recompor, pigarreia, e levantando-se no momento certo, sorri para a menina com uma ternura que mal disfarça sua comoção. Vamos falar com a governanta, disse com um tom mais firme do que realmente sentia por dentro. Precisamos colocar essas flores na água
E quero que você escolha onde colocá-las. Também quero que Cleotilde prepare um quarto para você e providencie um banho. Quero que se troque e fique linda, porque em 1 hora você jantará no salão principal. A menina o olhou com espanto, como se aquela simples ideia lhe parecesse inconcebível. Sua voz saiu suave, quase um eco de incredulidade. Mas roupa de onde, papai? Eu não tenho mais nada. Maximiliano sorriu com ternura, acariciando com o olhar aquele rosto que, sem querer, começava a lhe parecer familiar demais. Isabela tem um closet cheio de roupas exclusivas que nunca usou, e vocês duas têm o mesmo tamanho, respondeu, com a certeza de que isso não seria um problema. Sei que você ficará muito bonita. Maximiliana o encarou fixamente. Sua resposta veio sem hesitação, com aquela mesma segurança que a acompanhava desde que o encontrou na rua. Só sei que vou ficar igual ao senhor, mas em versão menina pequena, papai. Maximiliano sentiu um nó se formar na garganta. Soltou um suspiro longo, profundo, como se nele tentasse liberar o peso de tudo o que não entendia. Então, sem dizer mais nada, estendeu a mão. A menina a segurou sem medo, sem dúvidas. E juntos, em um silêncio carregado de significado, caminharam até a cozinha da mansão, enquanto no ar pairava a sensação de que a vida, em seu caprichoso destino, acabara de fechar todas as portas de fuga. 1 hora depois, a sala de jantar da mansão resplandecia com uma opulência quase irreal. A mesa estava adornada com candelabros dourados e uma louça fina que refletia o brilho dos lustres de cristal. Maximiliano estava sentado à cabeceira com Isabela à sua direita, ainda de lábios franzidos e olhar carregado de ressentimento. Embora a menina parecesse calma, seu silêncio era o eco de uma raiva latente. O som de passos suaves interrompeu a quietude tensa. Maximiliano ergueu os olhos, e naquele instante o mundo pareceu parar. Maximiliana apareceu na porta vestindo um traje limpo de tons claros, os cabelos agora soltos e sedosos, caindo em ondas naturais sobre os ombros. Sua pele, antes opaca pela sujeira das ruas, resplandecia sob a luz da sala de jantar. Mas não era apenas isso. Era seu rosto. Era como olhar para si mesmo. Cada traço, cada curva da estrutura facial, cada brilho no olhar, lhe devolvia uma imagem que lhe pertencia, e seus cabelos pareciam idênticos aos seus quando criança. Um arrepio quase imperceptível percorreu suas costas. "Esse vestido é meu!" explodiu Isabela de repente, rompendo o silêncio. Seu rosto ficou vermelho de indignação enquanto olhava para Maximiliana com fúria. "Quem você pensa que é para usar minhas roupas? Papai, diga para ela tirar isso agora mesmo." Maximiliano desviou o olhar de Maximiliana e fixou os olhos na filha legítima. Seu tom foi baixo, mas implacável. "Isabela, mantenha a compostura." A menina franziu o senho, incrédula. "Mas é meu? Essa roupa é minha?" Maximiliano apoiou os cotovelos sobre a mesa, entrelaçou os dedos e falou com calma, mas com uma autoridade inquebrantável. "Isabela, eu sempre lhe dei tudo o que quis sem questionar. Mas há algo que você precisa aprender esta noite. Possuir algo não te faz maior, assim como perdê-lo não te faz menor. A verdadeira grandeza não está no que você tem guardado em um closet, mas no que carrega dentro de si. Esta é sua chance de me mostrar que dentro de você há algo mais valioso do que um vestido. Um coração capaz de compartilhar." Isabela sentiu o impacto dessas palavras como um golpe invisível. Seus olhos se encheram de raiva e humilhação, mas Maximiliano não lhe deu espaço para responder. Ele estendeu a mão com um gesto sutil e indicou a Maximiliana que se sentasse à sua frente. "Maximiliana, venha. O jantar está servido." A menina hesitou por um segundo, como se seu corpo não soubesse se deveria dar aquele passo. Olhou para Isabela, que a fulminava com o olhar, e depois para Maximiliano, que lhe sorria com uma ternura que ela nunca havia sentido antes. Engoliu em seco, respirou fundo e avançou até se sentar na cadeira indicada. O ar na mansão estava carregado de uma tensão diferente. Maximiliano sabia que aquele jantar não era apenas um encontro entre duas meninas, mas a abertura de uma verdade que não demoraria a vir à tona.
E embora não dissesse em voz alta, seu coração já sabia. Aquela menina sentada à sua frente não era uma intrusa. Um banquete requintado se estendia sobre a mesa. Pratos decorados com delicados molhos, pãezinhos dourados ainda quentes, talheres alinhados com precisão milimétrica. Maximiliana observava tudo com uma mistura de espanto e confusão. A porcelana reluzente, os copos de cristal, o peso dos talheres em suas pequenas mãos, tudo lhe parecia estranho. Dubitativa, pegou o garfo com certa dificuldade e depois a faca, mas logo percebeu que não sabia usá-los corretamente. Sua forma de segurá-los era insegura, trêmula, como se fossem ferramentas de outro mundo. Tentou cortar um pedaço de carne, mas o talher escorregou entre seus dedos e a comida permaneceu intacta no prato. O silêncio foi rompido por uma risada debochada. "Não pode ser", soltou Isabela com uma expressão de diversão cruel. "Olha isso, papai. Ela nem sabe como usar uma faca e um garfo." Maximiliana sentiu o calor subir as bochechas, abaixou um pouco a cabeça envergonhada, mas logo a ergueu com a mesma naturalidade com que sempre enfrentava as coisas. Ela não conhecia a vergonha de quem quer se encaixar, apenas a verdade de quem nunca teve outra escolha. Olhou para Isabela com seus olhos grandes e brilhantes e, com aquele ar infantil e desarmante, respondeu: "É que na rua comemos diferente. Às vezes comemos com as mãos e outras vezes não comemos." Isabela se remexeu no assento, cruzando os braços com arrogância, enquanto Maximiliano, sem dizer mais nada, se acomodava na cadeira com um leve sorriso de orgulho. A resposta de Maximiliana havia desarmado sua filha. O jantar prosseguiu quase em silêncio. Apenas o tilintar dos talheres contra a porcelana interrompia a quietude tensa da sala. Mas Isabela não estava disposta a permitir que aquela menina, aquela estranha, se sentisse confortável em sua casa. Recostou-se na cadeira, suspirou com tédio e olhou para o pai com um ar mimado. "Papai", murmurou em um tom meloso, "você pode ir até a cozinha e trocar esse suco de mamão por um de morango? Você sabe que eu sempre preferi o de morango." Maximiliano arqueou a sobrancelha. "Beba esse suco, Isabela. Está fresco." Ela franziu o nariz com desagrado. "Mas, papai..." Arrastou a palavra, fazendo um leve bico. "Você sabe que eu adoro o de morango. E como você sempre quer me ver feliz..." Maximiliano suspirou, cedendo. "Está bem, vou buscar." Levantou-se com calma e saiu da sala de jantar em direção à cozinha, sem perceber o brilho triunfante nos olhos de Isabela. Assim que o pai desapareceu pela porta, Isabela virou a cabeça e olhou para Maximiliana com uma expressão de desprezo mal contido. "Isso está horrível", disse com desdém, largando o garfo no prato com um ruído seco. "Ah, falta o tempero do chefe que tínhamos antes. Está insuportável." Maximiliana a observou em silêncio, mastigando calmamente sua porção de comida. Por fim, com uma inocência esmagadora, murmurou: "Acho que essa é a comida mais saborosa que já provei na vida." Isabela a encarou com desdém. "Claro, para alguém como você qualquer coisa é melhor do que restos da rua, não é?" Sem esperar resposta, Isabela, com um gesto exagerado de desgosto, pegou seu prato e despejou a comida no chão, do lado onde estava Maximiliana. O som abafado do prato vazio batendo na mesa fez com que a menina mendiga arregalasse os olhos surpresa. "Por que fez isso?" perguntou com um resquício de tristeza na voz. "Há tantas pessoas passando fome nas ruas." Isabela deu de ombros com indiferença. "Não me importo com a fome dos outros, só com a minha. E eu jogo fora o que quiser, porque sou rica e a comida é minha." Sua voz soou fria, desprovida de empatia. Depois continuou: "E vou dizer ao papai para demitir esse novo chefe. Ele não serve para nada." Ficou em silêncio por alguns segundos e então, semicerrando os olhos com um brilho perigoso no olhar, acrescentou: "E é melhor que fique de boca fechada, ou eu vou convencer o papai a te mandar embora desta casa e te jogar de volta no seu beco." Maximiliana abaixou o olhar, mas não em submissão, e sim por uma tristeza genuína.
Ela não conseguia entender como alguém que tinha tanto podia ter tão pouco por dentro. E então, em um tom pausado, quase como se recitasse uma lembrança, disse: Madeleine sempre diz que algumas pessoas transformam o coração em um baú cheio de tesouros e outras o fazem de lixão. Isabela a olhou com a testa franzida, confusa. E o que isso quer dizer? Maximiliana suspirou. No começo eu também não entendia, mas ela me explicou que isso depende do que você guarda dentro dele. Isabela a olhou com impaciência. Que bobagem! Mas a menina mendiga continuou sem se importar com o deboche. Eu venho de revirar o lixo, mas não guardo nada podre no meu coração. Fez uma pausa e quando voltou a falar, sua voz foi um sussurro que caiu sobre Isabela como um golpe invisível. É feio não ser bonito por dentro. Isabela sentiu um aperto no peito. Suas bochechas coraram, não de vergonha, mas de fúria. Pela primeira vez em sua vida, alguém lhe dizia algo que realmente doía. Justo nesse momento, a porta da sala de jantar se abriu novamente. Maximiliano retornou com o copo de suco de morango na mão e o colocou suavemente diante de Isabela. Aqui está, princesa, disse com calma. Mas Isabela não olhou para ele. Sua raiva fervia por dentro. Sentia que havia perdido, que aquela menina, aquela intrusa, a havia deixado sem palavras. Então, com um tom seco e rancoroso, soltou. Já perdi a fome, papai, você demorou demais. Desviou o olhar com enfado e apontou para o chão com fingida surpresa. E essa menina? Jogou a comida no chão dizendo que não gostava. Maximiliano inclinou a cabeça lentamente e percorreu a cena com os olhos. Depois, sem mudar sua expressão, pousou o olhar sobre Maximiliana. Isso é verdade, Maximiliana? A menina ergueu o rosto e balançou a cabeça em silêncio. Maximiliano suspirou e voltou-se para Isabela. Por que mentiu, Isabela? Isabela sentiu um arrepio na nuca. Seu pai nunca havia falado assim com ela. Remexeu-se no assento, sentindo-se encurralada. Agora vai acreditar mais nela do que em mim, que sou sua filha? Soltou, com raiva contida. E então a voz doce e tranquila de Maximiliana rompeu a tensão da sala. Ele também é meu papai. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Maximiliano sentiu o ar pesado em sua garganta. Cada fibra de seu ser ficou imóvel. Isabela, com os olhos arregalados, virou-se lentamente para o pai. O que foi que você disse? Perguntou em um murmúrio que logo se transformou em um grito. Papai, diga que isso não é verdade. Maximiliano engoliu seco, sentindo o chão desmoronar sob seus pés. Isabela, tentou dizer algo, mas sua voz se apagou. A menina não o deixou continuar. Responde! Ela é minha irmã? É verdade, papai? Maximiliano fechou os olhos como se o peso da verdade o esmagasse. Quando os abriu, viu Maximiliana com seus olhos enormes e serenos, cheios de uma certeza que ele mesmo temia aceitar. Respirou fundo e, com um tom suave, mas carregado de um peso inegável, respondeu algo sutil que não confirmou nem negou. Mas disse tudo. O que faz uma irmã não é só o sangue, mas o coração, Isabela. E meu amor por você não muda por nada no mundo. Algumas coisas precisam de tempo para serem compreendidas. E quando você estiver pronta para entender, eu prometo que conversaremos. As palavras ficaram suspensas no ar. Em cada choro de uma criança mimada ressoa um enigma como um eco no deserto. Por que me deram tudo? E ainda assim, me sinto vazia. O sol da manhã iluminava o jardim da mansão com um brilho suave, tingindo de dourado a grama e as flores que ainda guardavam pérolas de orvalho em suas pétalas. Maximiliano havia saído cedo rumo à clínica. Seus pensamentos estavam fixos em Madeleine, em sua Lina de outro tempo, naquela mulher que ele não havia reconhecido sob o peso da doença e da miséria. As meninas haviam ficado na mansão. Isabela estava no pátio dos fundos, escondida entre os arbustos do jardim, com o rosto afundado nas mãos. Seu pequeno corpo tremia com soluços abafados, incapaz de conter sua angústia. A alguns metros de distância, Maximiliana brincava descalça na grama, sentindo a frescura da terra na planta dos pés.
Ela se entretinha recolhendo pequenas flores silvestres, quando, de repente, o som do choro chegou aos seus ouvidos. Endireitou-se, franzindo a testa, e aguçou a vista. Ao longe, viu Isabela encolhida, feita um novelo de tristeza. Sem hesitar, aproximou-se com cautela e se inclinou diante dela. — O que houve, Isabela? Perguntou com suavidade. Isabela ergueu o rosto, os olhos avermelhados, seu orgulho despedaçado pelo medo e pela angústia. — É o Jerry. Não o encontro. Meu gato sumiu, e eu não sei onde ele está. Soluçou, a voz quebrada pelo desespero. Por um instante esqueceu seu rancor pela menina mendiga. Só queria que alguém a ajudasse. Maximiliana a olhou com determinação e uma segurança inabalável. Não se preocupe, disse com firmeza. Vamos encontrá-lo juntas. Isabela levantou a cabeça com um brilho de esperança no olhar. Promete? A menina assentiu com um leve sorriso. Prometo. Houve uma pausa. Maximiliana ficou pensativa e então, com sua característica resolução, propôs. Tenho um plano. Vamos nos dividir no jardim. Você vai pelo lado leste e eu pelo oeste. Quem encontrar primeiro avisa a outra para resolvermos juntas, caso ele esteja em um lugar difícil de alcançar. Isabela, ainda com lágrimas nos olhos, concordou. Está bem. Ambas começaram a busca explorando cada canto da imensa propriedade. Remexeram arbustos, verificaram debaixo dos bancos de pedra, chamaram o nome dele em voz alta. Passaram-se vários minutos até que, de repente, Maximiliana apareceu correndo até Isabela, os olhos brilhando de emoção. — Encontrei, irmã! Exclamou. — Ele está preso no alto de uma árvore. Acho que algo o assustou, e agora ele não consegue descer. Isabela sentiu o coração disparar e correu até a árvore que Maximiliana apontava. Lá estava Jerry, miando no alto, agarrado a um galho como se sua vida dependesse disso. — O que faremos agora? Perguntou Isabela com o coração apertado. Papai não está aqui para resolver. Maximiliana a olhou com seriedade. Você precisa ser corajosa como eu. Só tem que pensar no que ele faria. De repente seus olhos brilharam com uma ideia. Já sei. Vamos pedir ajuda ao jardineiro. Deve ter um por aqui. Isabela franziu a testa, incerta. Papai deu permissão para ele descansar. Acho que está resfriado. Faz alguns dias que não vem. Maximiliana ficou pensativa por alguns segundos. Então, com a agilidade de quem já viveu nas ruas, correu até a trepadeira na lateral do muro e se apoiou para espiar. Tem um jardineiro ali, exclamou animada. Aposto que ele tem uma escada. Sem perder tempo, gritou para o homem, explicando a situação com seu entusiasmo infantil. O jardineiro, um senhor de sorriso gentil, assentiu compreensivo. Pegou uma escada grande e seguiu até a entrada principal da mansão, pedindo permissão ao vigia para entrar no jardim e resgatar o gato. As meninas esperaram com impaciência, até que, minutos depois, o homem se aproximou da árvore, posicionou a escada e subiu com destreza. Com movimentos cuidadosos, segurou o assustado Jerry e o trouxe para baixo lentamente. Quando finalmente o colocou nos braços de Isabela, a menina sentiu uma onda de alívio e felicidade. — Jerry, você está comigo de novo! Exclamou radiante, abraçando seu bichano com força. O jardineiro se despediu com um sorriso e foi embora, levando a escada. Maximiliana, observando como Isabela acariciava o gato com ternura, sorriu com malícia. — E por que não passeamos com ele de um jeito mais seguro? Sugeriu. Com aquela bolsa para carregar gatos que papai te deu. Isabela ficou paralisada, baixou o olhar. Mas eu recusei. Disse que não a queria. E eu tenho meu orgulho, murmurou, sentindo um leve nó na garganta. Maximiliana deu de ombros com naturalidade. E daí? Todo mundo pode se enganar e mudar de ideia. Quer que eu procure? Com certeza a Cleotilde sabe onde está. Isabela hesitou por um momento. Então, apertando Jerry mais forte contra si, respondeu com seu antigo ar de superioridade.
Mas é meu, lembra disso. Mesmo que você toque, ainda é meu. Maximiliana sorriu com doçura. Eu sei. Não preciso de nada material seu para ser feliz. Pela primeira vez na vida, Isabela sentiu uma pontada de vergonha no peito. Algo na pureza de Maximiliana a fez se sentir pequena. Inspirou fundo e com uma voz mais suave murmurou: Bom, pode ser das duas, se quiser. Maximiliana a olhou com ternura e balançou a cabeça. Que tal se for do Jerry? Assim você não fica brava comigo se eu tocar. As duas ficaram em silêncio por um segundo, até que de repente explodiram em risadas. Maximiliana saiu correndo para dentro da casa em busca da bolsa. Minutos depois, voltou com ela nas mãos. Com cuidado, ambas colocaram Jerry dentro, acomodando-o com carinho. Isabela, com um sorriso satisfeito, pendurou a bolsa no ombro e começou a passear com seu gato, enquanto Maximiliana caminhava ao seu lado. O ar fresco e a luz do sol envolviam a cena em um halo de calma inesperada. De repente, Isabela perguntou em voz baixa: Você tem mãe? Maximiliana baixou o olhar com um resquício de tristeza. Não. Faz pouco tempo que ela foi para o céu. Houve um breve silêncio. Maximiliana perguntou: E você tem, Isabela? Isabela parou e baixou os olhos, acariciando distraidamente a cabeça de Jerry. Não, sussurrou. Maximiliana suspirou. Ah, ela também foi para o céu. Sinto muito. Isabela balançou a cabeça. Não, não foi para o céu. Ela se divorciou do papai e decidiu me deixar com ele. Foi morar na Europa e agora tem outra família. Maximiliana inclinou a cabeça de lado. Você está triste por isso? Isabela piscou algumas vezes. Nem sei direito. Acho que ela não gostava muito de ser minha mãe, porque nunca queria que eu a abraçasse. Maximiliana sorriu com doçura. Não se preocupe. Também tenho uma solução para isso. Isabela a olhou com curiosidade. Tem? Qual? Maximiliana respirou fundo e com um sorriso respondeu. Eu tenho uma mãe postiça. O nome dela é Madeleine. Quando ela melhorar e vier morar aqui, posso compartilhar ela com você. Isabela sentiu um nó na garganta, pronta para retrucar, mas pela primeira vez deixou sua raiva habitual escapar. Bom, se você diz que ela é doce e pode me emprestar, então eu posso te emprestar tudo o que tenho. E juntas, sob o calor do sol da manhã, continuaram seu passeio entre risadas, com Jerry na bolsa, enquanto um laço invisível começava a se formar entre elas. Na infância, os abraços são pontes invisíveis que cruzam os abismos da alma, curando as feridas antes que se transformem em cicatrizes. Enquanto isso, a clínica particular de Caracas estava envolta em um silêncio solene, interrompido apenas pelo murmúrio dos corredores e pelo ir e vir das enfermeiras. Maximiliano estava de pé diante do médico, sua postura ereta, mas com o coração batendo com uma inquietação que ele não conseguia disfarçar. A paciente apresentou uma melhora significativa, informou o doutor, com o tom pausado de quem está acostumado a transmitir notícias de vida ou morte. Seu quadro era uma complicação de pneumonia crônica, agravada por uma anemia severa. Se não tivesse chegado a tempo, o desfecho teria sido muito diferente. Maximiliano sentiu um peso se dissolver em seu peito. Então, ela já está fora de perigo? O médico assentiu. Sim, mas precisará de um período prolongado de recuperação. Seu estado ainda é delicado, mas com o tratamento e a alimentação adequados, conseguirá se estabilizar por completo. Posso vê-la? Perguntou Maximiliano, sentindo a urgência queimando em sua garganta. Claro, já a transferimos para um quarto. Ela está acordada, embora ainda um pouco fraca. Maximiliano fez um leve gesto com a cabeça. No mesmo instante, Carlos, seu motorista, avançou do fundo do corredor e lhe entregou um buquê de flores frescas que havia comprado conforme suas instruções. Sem dizer mais nada, Maximiliano caminhou até o quarto com o arranjo de lírios e açucenas. Quando chegou à porta, bateu suavemente antes de abri-la. Lá estava ela. Madeleine. Ou melhor, Lina.
Seus olhos vivos o contemplaram com uma intensidade que misturava emoção e espanto. Apesar da palidez da pele e da fragilidade do corpo, ela ainda era ela. A mulher que havia sido seu mundo em outro tempo. Aquela que ele acreditava ter perdido para sempre. Ele se aproximou com passos firmes e sentou-se ao lado da cama. "Essas flores são para a minha linda Lina", sussurrou colocando o buquê em um vaso próximo. Eu sabia que havia algo nos seus olhos que me parecia familiar, mas não pude te reconhecer por causa dos estragos da doença e de tudo pelo que passou, minha preciosa mulher. Ela sorriu com lágrimas contidas nos olhos. "Maximiliano", sussurrou com a voz embargada pela emoção. "Não se esforce", disse ele, inclinando-se levemente para ajeitar o cobertor sobre o peito dela. Ela engoliu em seco, seu olhar brilhando com a urgência de quem guardou um segredo por tempo demais. "Eu gostaria de te dizer tantas coisas, de te explicar." Maximiliano balançou a cabeça. "Só me importa que você se recupere e vá comigo para a mansão. Embora seja verdade que eu tenha tantas perguntas, e aquela menina, Maximiliana, sua vizinha de toda a vida, ela diz que é minha filha. Mas eu nunca conheci ninguém com o nome da mãe dela. Esperanza Gutierrez. Não consigo entender nada, minha preciosa Lina." Madeleine fechou os olhos por alguns segundos e suspirou. "Como está minha menina?" "Linda, saudável, feliz", admitiu ele com um toque de ternura na voz. "Agora está na mansão, com minha filha Isabela. Elas têm a mesma idade." Uma tosse seca interrompeu a conversa. Madeleine levou a mão ao peito, tentando se acalmar. Maximiliano, alarmado, inclinou-se imediatamente, acariciando suavemente os cabelos dela, enquanto lhe oferecia um copo d'água. "Beba um pouco, com calma." Ela tomou alguns goles e pareceu aliviada. "Você não precisa me contar nada, não se esforce", disse ele com uma doçura que raramente mostrava. Mas Madeleine negou com a cabeça. Eu preciso", sussurrou, fechando os olhos por um instante antes de finalmente se entregar por completo. "Maximiliana é sua filha." O silêncio se transformou em um abismo dentro do quarto. Maximiliano permaneceu imóvel, com o olhar fixo nela, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. "Lina, minha querida e linda Lina", murmurou balançando levemente a cabeça como se não conseguisse processar. "Como isso pode ser possível, se eu nunca tive nada com uma mulher chamada como a mãe dela?" Ela esboçou um sorriso triste. Sua fraqueza não apagava a força de suas palavras. "Porque Esperanza Gutierrez não é a mãe dela. Sou eu." Maximiliano empalideceu. Sentiu como se o ar no quarto tivesse se tornado pesado, sufocante. O que você está dizendo, Lina? Ela me disse que... Tive que fazê-la passar por filha da minha melhor amiga de toda a vida, minha vizinha, Esperanza Gutierrez." Maximiliano balançou a cabeça incrédulo. "Não compreendo. Por que você precisou fazer isso? Por que não me disse? Por que não me procurou? Tenho tantas perguntas girando e girando na minha cabeça." Madeleine pediu um pouco mais de água. Maximiliano lhe deu imediatamente. Naquele momento, uma enfermeira entrou para administrar um medicamento e monitorar seus sinais vitais. Ele permaneceu em silêncio, processando cada palavra que acabara de ouvir. Quando a enfermeira saiu, Madeleine respirou fundo e prosseguiu. "Tive que fazê-la passar por filha de Esperanza para protegê-la." Maximiliano sentiu um nó na garganta. "Protegê-la? De quem?" Madeleine abaixou o olhar. Sua voz saiu como um sussurro quebrado. "Da sua namorada daquela época, Susana Altamirano." Maximiliano ficou imóvel. "Ela, a mãe de Isabela. O que ela tem a ver com tudo isso? Ela nunca soube que eu..." Madeleine negou com a cabeça. "Isso foi o que ela te fez acreditar, mas ela soube de tudo. Descobriu sobre nós e me confrontou." Maximiliano sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. "Como isso é possível? Ela só sabia que você trabalhava para mim como empregada na mansão, nada mais." Lina continuou com a voz fraca.
Foi justamente naqueles dias que você me disse que ia terminar com ela e só estava esperando o momento certo. Ele fechou os olhos. Um eco do passado ressoou em sua mente. É verdade, eu tentei terminar com ela, porque queria me casar com você, confessou, sua voz carregada de uma dor antiga. Mas então você foi embora, desapareceu sem deixar rastros. E semanas depois, Susana apareceu grávida e eu não tive escolha a não ser pedi-la em casamento. Madeleine engoliu seco com dificuldade. Pelo contrário, no dia em que ela me confrontou, disse que estava grávida e que você já havia lhe pedido em casamento, mostrando-me o anel de noivado. Agora vejo que não era verdade, que isso aconteceu depois. Maximiliano franziu a testa. Ainda não entendo. Por que você entregou a menina para a Esperança? Por que não me procurou? Madeleine abaixou o olhar e sua voz se quebrou. Porque ela me ameaçou. O mundo ficou borrado. O que você está dizendo? Ela encontrou um teste de gravidez no meu quarto bem naquele dia. Eu ainda não tinha te contado, mas te esperava naquela noite para fazer isso. Acho que alguém da equipe a alertou. Nos viu juntos em algum canto da mansão. Maximiliano sentiu um aperto no estômago. Madeleine tossiu novamente. Ele lhe entregou o xarope com as mãos trêmulas. Ela continuou, quase num sussurro. Ela disse que se encarregaria de fazer com que esse bebê nunca nascesse, se eu não desaparecesse do país, que contrataria detetives particulares para me perseguir até o último canto da Venezuela, que ela sim estava esperando um filho legítimo seu. Maximiliano sentiu seu sangue se transformar em gelo. Mentiu! Rosnou Maximiliano cerrando os punhos. A gravidez e o casamento aconteceram depois que você foi embora. Eu me sentia sozinho, abandonado por você. Madeleine o olhou com lágrimas nos olhos. Eu acreditei nela. E tive medo. Não tinha recursos para sair do país. Não tinha outra opção. Então, tive nossa filha em segredo. E a entreguei para a Esperança para protegê-la. Para salvá-la. Maximiliano fechou os olhos. Seu mundo estava desmoronando. E naquele instante soube que nada voltaria a ser como antes. Ele se aproximou do colo da mulher e ali soluçou como uma criança, repetindo: Eu te amo, Lina, sempre te amei. A mulher mais linda deste mundo, a mais bela criatura que meus olhos já viram. Não há mentira que possa mudar a verdade de quem ama, nem exílio que faça esquecer quem nasceu para permanecer em nós. Madeleine deslizou os dedos suavemente pelos cabelos de Maximiliano, como se, em cada carícia, quisesse acalmar uma dor antiga, aquela que nunca havia sido dita em voz alta. Seu olhar era um abismo de ternura e medo entrelaçados. Você precisa tirar Maximiliana da mansão, sussurrou com um tom baixo, mas inabalável. E eu não posso ir morar com você lá. A menina estaria em perigo se sua ex-esposa me associasse a ela. Maximiliano fechou os olhos por um instante, deixando que o peso dessas palavras caísse sobre seu peito como uma pedra lançada em águas profundas. Depois, ergueu-se lentamente, o rosto ainda banhado em lágrimas, a alma tomada por um vendaval contido. Eu me divorciei dela há muito tempo. Sua voz tremeu um pouco, mas continuou. Ela nunca amou Isabela, nossa filha. Engravidou apenas para vencer você. Agora eu entendo. Foi uma mãe ausente, fria, seca. E acabou indo para a Europa com outro homem há alguns anos, quando Isabela tinha apenas 6. Ele passou as mãos pelo rosto, respirando fundo, como se desenterrar aquelas memórias o tornasse mais leve e, ao mesmo tempo, mais forte. Acho que Isabela sentiu esse desprezo e o transformou em frieza dentro dela mesma. Por isso a criei mimada, tentando suprir com tudo o que é material aquilo que lhe faltava de materno. Madeleine o olhou com uma ternura infinita, aquela que não precisa de palavras, mas apenas de um silêncio que compreende. Com um leve sorriso, deixou que sua voz acariciasse o ar entre os dois. Agora ela tem uma irmã de grande coração. Maximiliano a olhou então como se a estivesse vendo pela primeira vez. Não apenas com os olhos, mas com cada fibra de seu ser, com cada batida de um coração que por anos
Sentiu sua falta sem saber. Ele se inclinou um pouco mais para ela, tomando sua mão entre as suas. Eu sei. E também terá uma mãe extraordinária, a mulher mais linda do mundo, porque não vou deixar você partir novamente. Ela entreabriu os lábios para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Maximiliano, com o coração pulsando na garganta, segurou sua mão com mais força, com a certeza de quem finalmente entende o que sempre deveria ter feito. Lina, sussurrou com uma suavidade trêmula, case-se comigo. A respiração de Madeleine ficou presa no peito. Seus olhos brilharam com uma emoção contida, uma mistura de surpresa e felicidade que parecia impossível depois de tanto tempo. Mas quando o olhou, soube que a vida estava lhe dando uma segunda chance. E ela não pretendia desperdiçá-la. Assentiu e, com a voz quebrada pela emoção, pronunciou a única resposta possível. Sim, sempre sim. Maximiliano fechou os olhos por um instante, deixando que aquela palavra se impregnasse em sua alma. Depois, com um suspiro de alívio e amor transbordante, beijou-a na testa, com a devoção de quem, após anos de perda, finalmente encontra o lar que nunca deixou de esperar. Passaram-se algumas semanas. Maximiliano havia levado Madeleine para a mansão após sua alta médica, certificando-se de que ela estivesse instalada confortavelmente em um quarto com todos os cuidados necessários. Agora, no grande salão, todos estavam reunidos. Maximiliana e Isabela estavam sentadas à sua frente, cada uma com uma expressão diferente. Isabela com a testa franzida, ainda processando a chegada daquela mulher doente à sua casa, e Maximiliana com sua eterna serenidade infantil, esperando pela verdade que já intuía. Maximiliano, com os braços cruzados, respirou fundo antes de falar. Seu tom foi pausado, mas firme. Maximiliana, há algo que preciso te dizer. Algo que, embora não mude quem você é, muda o que você achava que sabia. A menina o olhou com expectativa enquanto ele prosseguia. Madeleine? Lina? É sua mãe. Não era Esperanza Gutierrez. Houve um breve silêncio. Mas, em vez de surpresa, Maximiliana sorriu com uma ternura infinita. Eu já sabia disso, papai. Maximiliano franziu a testa, confuso. Como você sabia? A menina suspirou com paciência, cruzando os braços com uma expressão divertida. Papai, eu sempre tenho que te explicar tudo. Você nunca entende rápido. Todos riram, até mesmo Isabela, embora com um leve desconforto. Maximiliana se aproximou um pouco mais e apontou para o tornozelo. Olha, eu tenho a mesma pinta no tornozelo que a Madeleine. No mesmo formato, no mesmo lugar. É idêntica. Maximiliano sentiu um nó na garganta. Seus olhos viajaram até o rosto de Madeleine, que o olhava com doçura. E eu sempre percebi que ela me amava mais do que minha mãe Esperanza. Continuou a menina, com sua voz suave, mas carregada de certeza. Mas nunca disse nada, porque Lina estava sempre tossindo, muito doente. E mesmo sem entender, eu amava as duas. As palavras de Maximiliana flutuaram no ar, ecoando nos corações dos presentes. Maximiliano passou a mão pelo rosto, tentando assimilar tudo o que acabava de ouvir. Quando voltou a olhar para Madeleine, seus olhos se suavizaram. De repente, sem mais se conter, Maximiliana correu até Madeleine e a abraçou com força, segurando-a como se quisesse recuperar de uma só vez todos os anos perdidos. «Mamãe, eu te amo!» soluçou com o coração transbordando. Madeleine a apertou contra o peito, acariciando seus cabelos com ternura, enquanto sua voz tremia de emoção. Eu te amo com toda a minha alma, minha filha. Só escondi isso de você por causa da minha doença. Sussurrou, o olhar úmido, tentando proteger Isabela da verdade sobre sua mãe cruel. Maximiliano, sentindo que era o momento, inclinou-se para Isabela com uma doçura contida, mas com a firmeza de quem entende que certas verdades precisam ser ditas com amor. Isabela, começou olhando-a profundamente. Você também precisa saber de algo. Confirmei que Maximiliana é minha filha, o que significa que vocês duas são irmãs. Isabela abaixou o olhar, sentindo uma mistura de emoções dentro do peito.
Por tanto tempo, acreditou que era a única, a intocável, a especial. Agora, seu mundo estava mudando, mas não da forma que temia. Quando ergueu os olhos, encontrou o olhar puro de Maximiliana, aquela menina que, apesar de tudo, nunca tentara lhe fazer mal. Sentiu um calor estranho dentro de si, algo que estivera ausente em sua vida por muito tempo. Maximiliana estendeu a mão para ela com um sorriso tímido. Se quiser, posso ser sua irmã, mas se não quiser, finjo que não somos, só para te ver feliz. As palavras da menina derreteram as últimas barreiras de Isabela. Seus lábios tremeram, seus olhos se encheram de lágrimas e, sem pensar duas vezes, lançou-se em um abraço apertado em Maximiliana, segurando-a com força, como se de repente entendesse que não estava mais sozinha. Me perdoa, murmurou Isabela com a voz embargada. Me perdoa por tudo o que te fiz, por como te tratei. Maximiliana sorriu, apertando-a com a mesma força. Me perdoa você por não ter encontrado o papai antes e não ter chegado antes. Eu sei que você se sentia sozinha. Maximiliano sentiu seu coração bater forte e então, com a segurança de um homem que sabe o que quer, anunciou com solenidade. E a partir de agora, Madeleine será a mãe de vocês duas, porque eu vou me casar com ela. As meninas o olharam com surpresa. Isabela, ainda com as emoções à flor da pele, virou-se lentamente para Madeleine. Seu olhar era tímido, quase hesitante, como se não soubesse se tinha direito ao que estava prestes a pedir. Você me dá um abraço de mãe, sussurrou. Madeleine sentiu que sua alma se partia e se reconstruía ao mesmo tempo. Sem dizer uma palavra, abriu os braços e, em um instante, Isabela se aconchegou neles, deixando sair um choro que guardava há anos. Maximiliana se juntou ao abraço e, sem pensar duas vezes, Maximiliano também os envolveu em seus braços, fechando o círculo do que um dia esteve quebrado. E assim, o amor reivindicou seu espaço, tecendo os fios de uma família que esperou por tempo demais para se reencontrar. Dias depois, nos jardins da mansão, sob a luz dourada da tarde, Maximiliano e Madeleine disseram sim, aceito, diante de um altar coberto de flores brancas. Maximiliana e Isabela, vestidas com trajes delicados, seguravam as alianças com uma alegria radiante em seus rostos. Enquanto os votos eram pronunciados, as meninas deram as mãos, entendendo que sua história estava apenas começando. E quando Maximiliano beijou Madeleine, selando aquele destino que o tempo havia tentado lhes roubar, souberam que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra o caminho de volta. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e ajudar a alimentar um cachorro abandonado hoje. Não se esqueça de compartilhar esta história com quem precisa. Lembre-se, quanto mais você comenta e compartilha, mais podemos continuar trazendo histórias que transformam vidas. Se escrever seu nome, podemos incluí-lo em uma história e te enviar uma saudação personalizada.